Olá! Que maravilha estarmos novamente aqui para falarmos acerca da palavra de Deus, essa maravilhosa palavra que nos transporta para um mundo muito melhor do que este que nós estamos atualmente vivendo, esse caos que se tornou o nosso mundo, mas que Deus está no comando. Eu creio que Deus está no controle, e você? Então estamos aqui para falar acerca da palavra de Deus. E lendo a Bíblia anualmente, alguns textos sempre me chamam a atenção. Mesmo lendo a Bíblia há tantos anos, de Gênesis a Apocalipse, existem textos que se abrem aos meus olhos através do Espírito Santo, e neste ano de 2021 foi-me aberto a história de Balaão. Eu já dei aula de escola dominical, quem foi minha aluna de escola dominical sabe sobre o que eu estou falando, foi até muito engraçada a minha representação do animal, do burrinho, né? Eu fiz o burrinho e foi muito legal, porque eu creio que quem assistiu aquela aula nunca mais esqueceu. Mas eu estou aqui querendo perguntar algo em você. Balaão era um profeta? Porque muitas pessoas eu escuto falar que Balaão foi um profeta, já escutei também. Então, eu lendo a palavra de Deus, descobri que ele era um vidente chamado pelo rei para que amaldiçoasse o povo de Israel. Então, aqui no capítulo de Números, capítulo 23, diz assim, vamos ver se começa aqui a história de Balaão. Não, começa um pouquinho antes, ali já vai começar Vamos ler aqui no capítulo 21, onde fala: Então o Senhor ordenou a Moisés, faz uma serpente de bronze e coloca no alto de um poste, e todo aquele que for picado, olhar para ela, viverá. Lá no versículo 10, assim, a viagem até a terra dos Moabitas. Partiram os filhos de Israel e armaram acampamento em Obote. Depois deixaram Obote e acamparam em Ije-Abarim, ruínas de Abarim, no deserto em frente ao território de Moabe, ao lado do sol levante. Saíram dali, acompanharam no vale de Zered e partiram das torrentes de Zered e armaram o acampamento do outro lado do rio Armon, que passa pelo deserto e estende-se até o território amorreu. O próprio Armon é a fronteira de Moabe entre Moabe e os amorreus. E por isso que se diz no livro das guerras do Eterno, o que realizei no Mar Vermelho e nos ribeiros de Armon. E ocorreu dos ribeiros que se estendem até a cidade de Ar e chegam até a fronteira de Moabe. De lá prosseguiram até Beer, o poço onde o Senhor falou a Moisés: reúne o povo e eu lhe darei água. Foi quando todo Israel entoou este canto: jorrai a água, ó poço, cantai todos sobre a história das águas, a respeito do poço que os príncipes cavaram, que os nobres e líderes do povo abriram com bastões de comando e de cajados. Então partiram do deserto de Mataná. E Mataná para Naaliel, e Naaliel para Bamote, e Bamote para o vale que se abre para o campo de Moabe, em direção às alturas de Pisga, que fica diante do deserto e o domina. E aqui há uma guerra que Israel vence de Sion e Og, e Balaque envia emissários a Balaão. Então os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, a leste do rio Jordão, nas proximidades de Jericó, que se situava no outro lado do rio. Estou lendo o capítulo 22 de Números, preste atenção. Balaque, filho de Zippor, viu todo o povo de Israel, que o povo de Israel fizera contra os amorreus. E Moabe tomou-se de pânico diante desse povo, porque o povo de Israel sempre vencia. O povo de Deus sempre vence. Olha que lindo. Então, os moabitas disseram aos líderes de Midian: eis essa multidão que devora tudo ao redor de nós, como o boi devora a erva do campo. Em seguida, Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, e mandou seus emissários para chamar Balaão. Veja bem, filho de Beor, que estava em Petor, que fica próximo de Eufrates, o grande rio, em Amave, sua terra natal. E a mensagem de Balaque solicitava:
Eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra, estabeleceu-se diante de mim. Venho, portanto, te suplico, e amaldiçoa este povo, pois eles são mais numerosos do que eu. Assim podemos derrotá-los, expulsá-los da terra, porque eu sei muito bem. Aquele que tu abençoas é abençoado, falando isso para Moabe. Mas aquele a quem tu amaldiçoas fica amaldiçoado. Os anciões de Moabe e os Midian partiram levando consigo a quantia necessária para pagar os augúrios e maldições. Então, Balaão estava sendo chamado, ia ser pago pelo rei moabita para amaldiçoar o povo de Israel. Assim que chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque havia pedido. E daí Balaão fica assim, ó, fica aqui essa noite que eu vos trarei a resposta que o Eterno me der. Tá? Então Deus ordenou a Balaão, lá no versículo 12, não irás com eles, não poderás amaldiçoar este povo, pois é povo abençoado. E aqui vai a história de Balaão. O rei, acreditando que ele poderia amaldiçoar esse povo, se levantou contra Israel. Ao raiar do dia, Balaão levantou-se e disse aos líderes de Balaque, tornai a vossa terra, pois o Eterno recusa deixar-me ir convosco. Mas mesmo assim ele foi com a sua mula, sua jumenta, e a partida dele, diz o versículo 22, provocou uma ira muito grande em Yahvé. E o anjo do Senhor colocou-se na estrada para barrar-lhe a passagem. Porque Deus não ia permitir que ele amaldiçoasse o seu povo. Muitas pessoas têm medo de maldições, de pragas, de coisas que dizem a nossa vida. Mas eu vim aqui para te dizer, aquele a quem Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Ninguém. Nós temos que estar tranquilos sabendo que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza bem presente em todos os dias. Aquele que tem o Senhor tem a garantia da bênção. Não vai ter maldição sobre a nossa vida. Mesmo porque a palavra de Deus diz assim, que maldito é aquele que foi pendurado no madeiro. Lá, eu queria deixar mais para o fim, mas eu repito novamente isso aqui no final. Diz assim, o livro de Gálatas, capítulo 3, foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, que somos nós, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo. Então a lei não é fundamentada na fé, ao contrário, quem pratica esses mandamentos, por eles viverá. O Senhor Jesus se fez maldito no nosso lugar, para o nosso templo, o templo dos gentios. Mas nesse tempo, eles achavam que eles podiam amaldiçoar o povo de Israel. E eu queria estar falando um pouquinho a respeito dessa história. Antes de Israel finalmente todos se tornar a terra prometida, temos a história de Balaque e Balaão. Moabe desconfiava das intenções de Israel e esse temor abre um parênteses na história de Israel. Balaque é o rei moabita que chama Balaão, descrito como religioso sob encomenda, para amaldiçoar o povo de Deus. Assim como os macumbeiros, retundeiros, tuteiros do nosso país são contratados, os adivinhos e etc., para nos amaldiçoar. Isso acontece ainda nos nossos dias. Veja bem, eles tinham uma grande influência sobre o povo. Assim como no nosso país, há uma grande influência da maldade, achando que eu posso fazer sob encomenda uma reza, algo, orações contrárias, são tão ditos assim, vamos orar sobre orações contrárias. Que oração contrária? Se forem orar contrariamente à minha vida, Deus vai pelejar por mim, porque Ele já se fez maldito no Calvário por mim. E Ele já me deu a libertação, Ele já me deu a vitória. Então quem tem o Senhor não pode ser amaldiçoado. E essa história de Balaão, ela vem para completar esse quadro. A própria jumenta fala com Balaão. Balaão bate um papo com uma jumenta, imagine. Se você quer
saber mais sobre essa história, abre o livro de Números, capítulo 22, e vai lendo. Eu não vou me deter na conversa da mula, porém, a mula avistou o anjo do Senhor, e Balaão não. Neste momento, abriu os olhos de Balaão, o Senhor Yahvé, e ele pôde contemplar o anjo do Senhor posicionando-se no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou sua cabeça e prostrou-se com o rosto rente em terra. A jumenta salvou a vida de Balaão, porque o anjo do Senhor estava com a sua espada empunhada. Diz aqui, assim a jumenta avistou o anjo do Senhor, prostrou-se no chão com Balaão sobre o seu dorso, e Balaão ficou muito irado e começou a espancá-la violentamente, a jumenta, a golpes de cajado. Então Yahvé fez que a jumenta falasse, e ela disse a Balaão, que eu te fiz, para que tu tenhas me espancado já por 3 vezes? Lá no versículo 26, assim, o anjo do Senhor mudou de lugar, e indo adiante, colocou-se em uma passagem ainda mais estreita, onde não há mais espaço para desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. Olha bem, lá no versículo 33, a jumenta avistou, e por causa da minha presença, por causa da presença da jumenta, procurou mudar a sua trajetória por 3 vezes. De fato, foi bom para ti que ela se desviasse, disse o Senhor, pois senão eu mesmo já o teria matado. A ela toda a vida, eu teria poupado a vida. Deus teria poupado a vida da jumenta e não de Balaão. A que ponto chega a história de Israel? Porque Balaão tinha uma visão fechada a respeito das coisas de Deus. Nós temos que ter uma visão aberta para o reino de Deus. Uma visão que enxergue o celestial, que enxergue a glória de Deus. Balaão não conseguia. Ele não morreu por causa de uma jumenta, porque Deus poupou a vida da jumenta, senão ele teria que matar Balaão. Olha bem, se ele tivesse que escolher, ele mataria Balaão e a jumenta? Não. Isso é muito sério. Se tem sido jumenta ou tem sido Balaão? Então, quando me chamarem de jumenta, eu vou até achar um elogio. Balaão desagravou-se diante do anjo do Senhor. Ele disse, pequei, não percebi que tu estavas posicionado no caminho para me impedires de prosseguir minha jornada. Agora, se eu estou empreendendo, não te agrada, voltarei para o meu lugar. Então, ele voltou. Então o anjo do Senhor instruiu Balaão, vai com esses homens somente e não digas absolutamente nada além daquilo que eu te mandar dizer. Balaão seguiu com seus príncipes emissários de Balaque. Balaque reencontra-se com Balaão. Assim que Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro em Ar, cidade dos limites do rio Amon, nas fronteiras de Moabe, e Balaque o questionou, porventura, eu não te paguei uma grana e te enviei mensageiros para chamar-te? Por qual foi o motivo que vieste a minha primeira vez? Na verdade, não estou eu em plena condição de recompensar-te regiamente? Balaão explicou-lhe a Balaque, eis que eu estou aqui junto de ti. Contudo, quem sou eu para dar-te alguma palavra que o próprio Deus não coloque em minha boca? Portanto, a palavra de Deus, que Deus puser em minha boca, esta eu expressarei. Balaão partiu com Balaque e chegou em Quiriate-Sote, a cidade de Ozote, onde Balaque ofereceu em sacrifício touros e ovelhas, e deu uma parte da carne a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto do Balmote, de onde podiam avistar uma parte do povo de Israel, e ele disse, e você vai amaldiçoar de novo esse povo. E ele via, todavia, como amaldiçoaria eu aquele a quem Deus não amaldiçoou? Olha que lindo, tome posse dessa palavra. Como posso pronunciar condenação sobre aquele que o Senhor não quis condenar? Aquele que tem o Senhor não é condenado. Aquele que tem o Senhor não é amaldiçoado, nem que sejam contratados. Eu conheço um país que tem um presidente. Não adianta amaldiçoar um homem de Deus, ir contra um homem de Deus. Ele pode levar facada, ele pode levar o que ele quiser, mas se ele é uma pessoa guardada pelo Senhor, nada vai lhe acontecer que não seja da vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Creia.
Eu estou dando um exemplo daquele que crê no Senhor. Deus acima de todos. Deus está acima da sua vida. Deus não vai deixar e não vai permitir que nenhuma maldição venha sobre você. Nada, nenhuma maldição virá sobre você. Nós temos um Deus em nossas vidas. Nem que contratem, seja ele quem for. Que glórias! Oh, glória! Yes! Aquele que Deus ordena a bênção, ninguém mais pode tirar. Pode vir quem vier. Então Balaque inquiriu a Balaão: que me fizeste? Ele ficava indignado. Eu te chamei para amaldiçoar um povo e você não consegue amaldiçoar. Não consigo. Não consigo amaldiçoar esse povo. A segunda profecia dele vai a segunda vez. Ele abençoou e não posso mudar isso. Ele não olhou para as ofensas de Jacó, nem para os erros, diz lá no versículo 21 do capítulo 23, nem para os erros encontrados em Israel. O eterno Deus de Israel está com eles. O brado de aclamações do rei ressoa no meio deste povo. Aleluia! É Deus quem os está trazendo do Egito. Eles têm a força de um touro selvagem. Quando você tem o Senhor, você tem a força de um touro selvagem. Não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó, contra a tua vida, nem magia alguma contra Israel, contra você. De agora em diante, se proclamará de Jacó e de Israel, vê tudo quanto Deus tenha realizado. Eis que este povo levanta-se como uma leoa, aleluia, com o leão da tribo de Judá. Olha isso. Ergue-se como leão, que não descansa enquanto não devora a sua presa, nem se deita até que tenha bebido o sangue de suas vítimas. Então Balaque roga a Balaão: se tu não podes amaldiçoar esse povo, que assim seja, pelo menos não o abençoe. Balaão, no entanto, retrucou a Balaque: não te havia afirmado tudo que Yahvé me ordenar, eu farei? Dessa vez, no versículo 24, Balaão percebeu que o Senhor muito se comprazia em abençoar Israel. Por esse motivo, não recorreu como nas outras vezes de adivinhações e magias, mas voltou sua face para o deserto. Então viu todo o povo de Israel acampado por toda a tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele proclamou essa profecia em forma de poema: oráculo de Balaão, filho de Beor. Palavra daquele cujos olhos veem nitidamente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que contempla a visão que vem de Shaddá, o Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado, mas seus olhos enxergam com clareza. Quão admiráveis são as tuas tendas, ó Jacó, e formosas as tuas moradas, ó Israel. Como vales que se estende, como jardins que manejeiam, e assim vai. Ele vai abençoando, ele vai confessando quem é o povo de Deus. Um homem marcado, pago para amaldiçoar. Moabe, mais umas explicações, era filho de Ló, fruto da relação incestuosa com a filha mais velha de Ló. É daí que vem os moabitas. Para preservar a descendência, suas filhas o enganaram. Lembra a história que Ló dormiu com as suas filhas, que eles embebedaram o próprio pai? Aí é que vem os moabitas. Lá em Gênesis capítulo 19, versículo 37. Era para preservar a descendência delas, e no entanto elas não estavam fazendo algo que agradava ao coração do pai com esse incesto. Moabe é o nome utilizado para designar o território e o povo moabita. Eles eram um povo estruturado economicamente, de grandes construções, viu? Eram pagãos devotos a Astarte, deusa da fertilidade. Eles foram reprovados por Deus por dois motivos: por não receberem Israel quando saía do Egito e por contratarem Balaão para amaldiçoar Israel. Então, Deus não estava a favor deles. Na primeira tentativa de amaldiçoar o povo israelita, em Números 23, do 7 ao 10, Balaão declarou não ser capaz de amaldiçoar aqueles a quem Deus não havia amaldiçoado. Ele não era capaz. Ninguém é capaz de amaldiçoar a minha vida. Ninguém. Ninguém é capaz de amaldiçoar a vida daquele que é do Senhor. Ponha isso em sua cabeça. Descanse nas promessas do Senhor para a tua vida. Na segunda tentativa, em Números 23, do 18 ao 24, ele reafirmou que Deus estava ao lado dos israelitas, garantindo a vitória sobre os moabitas.
A nossa vitória está contra o inimigo para sempre, porque Jesus já deu a vitória na cruz do Calvário. Ele já se fez maldito por nós. Aleluia. E na terceira vez, Balaão falou sobre as bênçãos que Deus havia planejado para Israel e ressaltou que aquele que se levantasse com o propósito de amaldiçoar aquele povo seria maldito. Se alguém se levantar para amaldiçoar a minha vida, ele será maldito. Se alguém se levantar contra esse ministério que eu tenho aqui no canal do YouTube, ele será maldito. Se alguém se levantar sobre o ministério de alguém que é do Senhor, ele será maldito. Se alguém se levantar contra a tua vida, você que é serva, que tem vivido nos caminhos do Senhor, que tem clamado, que tem orado, que tem vivido a palavra do Senhor, aquele será maldito. A doutrina de Balaão é representada e repreendida pelo Senhor em Apocalipse 2,14. Ele deu as costas ao Senhor, apesar de conhecer a vontade do Senhor, de ser usado. Ele amou o prêmio da injustiça, como está em Judas 11, em 2 Pedro 2, 14 a 16. Ele arquitetou mais tarde a destruição dos israelitas, mesmo sendo usado e ter se prostrado diante de Deus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Essa palavra que eu trouxe a você aqui, neste momento, que você parou para me ouvir, é para que você possa tomar posse desta palavra. Aquele a quem Deus abençoa, ninguém tem o direito de amaldiçoar ou de ir contra. Então por que você tem que se preocupar? Por que o medo? Existe uma peste no mundo, por que você está com medo? Quando a bênção do Senhor é sobre a tua vida. Quando chegar o momento de nós irmos até o Senhor, ou do Senhor voltar para nos buscar, não tem o que aconteça que não vai acontecer. Então, amado, amada, consiga compreender o que eu vim te trazer essa noite. Aquele a quem Deus abençoa, nenhuma maldição pode alcançar. Nenhuma praga chegará à tua tenda. Nada. E se chegar alguma coisa em você, como chegou em mim, o Senhor pode dar o livramento, mas o Senhor também pode me levar. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu vou estar mais firme nesse canal agora do que antes, porque apesar de ter ficado muito fraca, a força do Senhor tem me controlado, o domínio do Senhor é sobre a minha vida, e eu amo o Senhor. E diante de vocês eu peço perdão por qualquer coisa que eu fiz que desagradou a você, a sua vida, ou mesmo ao meu Deus poderoso, mas eu estou aqui para ser usada pelo Senhor, para que a bênção do Senhor chegue sobre você e para que você possa entender que no Velho Testamento ainda existia a condição de se pagar alguma coisa, no Novo Testamento também, mas aquele que é do Senhor, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, aquele povo, nós somos aqueles enxertados em Israel. Nós somos o Israel de Deus gentil. Povo forte. Aleluia. Que foi atraído naquela cruz. Que morreu com o Senhor. E que ao terceiro dia ressuscitou para uma nova vida. Para uma nova aliança. Deus te abençoe. Abençoe você e a tua casa. Abençoe você em todos os momentos desse ano. Não permita que Satanás venha cirandar ao teu redor. Porque maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus, eu oro nesse momento, clamando a Ti, que essa palavra chegue e alcance muitas pessoas. Que a Tua glória, que a Tua bênção, que a renovação do Teu Espírito esteja sobre a vida de cada um. Que a bênção venha, Pai, porque maldição nenhuma pode alcançar aquele que é do Senhor. Aquele que é teu povo, aquele que clama, aquele que se levanta falando o teu nome. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal, tudo aquilo que tem deixado essas pessoas ter paz, porque o teu amor lança fora todo medo, toda demanda do inimigo está repreendida em nome de Jesus. Cobre a nossa casa com o teu sangue, cobre a nossa vida com o teu sangue, cobre, Senhor, com o teu sangue, Pai, que faz multidão de pecados acabar. Cobre-nos, Senhor, com o teu olhar, com a tua bênção. É a oração que eu faço, Pai, para cada um que está me ouvindo e para a minha casa, em nome de Jesus. Amém.
eu estou aqui mais uma vez para declarar a palavra de Deus com você. Estou com a minha companheirinha Duda ali, né, Dudinha que não me larga. E para dizer para você, muito obrigada por estar assistindo até o final esta palavra. Deus te abençoe. Deus te abençoe, amada, amado, com muita sabedoria e graça que vem do trono de Deus. Amém? Um grande beijo, beijo, beijo. Tchau.